Chegando com mais um vídeo do canal Senhor Previdência. E nesse vídeo nós vamos falar dos professores. Mas calma, nós não vamos falar mal de ninguém. Ao contrário, nós vamos aprender as regras, vamos saber como funciona e tem uma curiosidade. Sabia que a aposentadoria do professor é a única aposentadoria com regra diferenciada, que a regra já vem escrita na Constituição Federal? Pois é, essa turma que ensina todo mundo, que proporciona o conhecimento para todos nós, tem direito a um benefício com um tempo reduzido em relação a todos os outros trabalhadores, por conta de como é exercido esse trabalho do magistério. Esse vídeo, ele surgiu de um pedido que a gente viu lá nos comentários de vídeos anteriores. Então é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e quando assistir o vídeo, comenta, fala o que você quer, quais são as suas dúvidas. E não se esquece de compartilhar com toda a galera, porque aí as pessoas conhecem sobre o assunto, ficam por dentro e aprendem sobre os seus direitos. E também isso é importante para a gente, porque estimula a gente a fazer mais vídeos. E não se esquece também de seguir a gente no Instagram, @Senhor Previdência. E a gente posta lá algumas informações, dá alguns spoilers de vídeo, para poder você já estar por dentro de tudo o que acontece no canal Senhor Previdência. Eu sou Marcelo Caetano e esse é o canal Senhor Previdência. Isso mesmo, hoje nós vamos falar do professor, mas não vamos falar mal, vamos falar das regras da aposentadoria do professor. E aí a gente precisa saber de uma historiazinha, porque a gente tem um histórico além das alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A gente tem que ir lá para trás, para o ano de 1998. A Emenda Constitucional 20, de 16 de dezembro de 1998. Essa emenda, ela trouxe uma novidade que caiu como uma bomba para algumas categorias de professor. Por quê? Ela restringiu a aposentadoria do professor para o professor do ensino infantil, fundamental e médio. Quem ficou de fora? O professor universitário. Exatamente. Ele saiu desse grupo de pessoas, dessa atividade do magistério, que tem direito à aposentadoria aos 25 anos de contribuição se mulher, aos 30 anos de contribuição se homem. Mas nós temos aqui uma curiosidade que passa despercebida. Está previsto na emenda, está escrito lá na legislação e muitas vezes isso não se aplica. A emenda, ao tirar o professor universitário, ela garantiu que aquele tempo até dezembro de 1998, ele fosse acrescido de 17% para o homem e 20% para a mulher. Mas aí tem mais duas regrinhas. Primeiro, essa mulher, esse professor universitário, tem que continuar na atividade do magistério. E segundo, o tempo de contribuição a ser alcançado é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Mas esse acréscimo de 17% para o homem, 20% para a mulher, daquele tempo de magistério até dezembro de 98, ajuda a chegar mais rápido nesse tempo de 30 anos para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Eu sei que 1998 já tem um lapso temporal aí bem grande. Alguém está pensando, mas aí essa galera já implementou 35 anos homem, 30 anos mulher e já está aposentado. Às vezes não. É importante saber isso. É importante ter conhecimento desses nuances, desses detalhes que a gente tem na legislação. Então, essa primeira mudança de 1998 restringiu para o ensino infantil, fundamental e médio. Mas aí, caminhando para os anos 2000, nós tivemos uma alteração boa, que é um segundo ponto que a gente tem que observar. Até lá, os meados dos anos 2000, a gente tinha exclusivamente para o professor de sala de aula. A partir dali, as atividades do magistério do ensino infantil, fundamental e médio, elas foram ampliadas para o reconhecimento de direito. Então, pode ser diretor, vice-diretor, orientador pedagógico, coordenador, tá? A professor auxiliar, desde que ele exerça a atividade nos mesmos moldes do professor titular, mas sempre do ensino infantil, fundamental e médio.
E também a questão da comprovação dessa atividade. É feita através do vínculo empregatício, da comprovação do vínculo empregatício em estabelecimento de ensino para atividades no ensino infantil, fundamental e médio. É isso que a gente precisa. E a atividade que a pessoa exerce. Professor, sala de aula, orientador pedagógico, coordenador do ensino infantil, fundamental e médio. Estou repetindo esse mantra porque, a partir de 1998, ficou restrito às atividades de magistério do ensino infantil, fundamental e médio. E aí passa o tempo, corta, chegamos à Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa emenda, como a gente já sabe, ela trouxe profundas alterações no sistema previdenciário e ela atingiu o professor. E aí a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa conhecer para que a gente possa ver onde a gente se encaixa, qual vai ser o enquadramento mais rápido, porque existem mais de uma regra de transição, existe o direito adquirido e existe a nova regra que vai ser aplicada. Mas essa nova regra, ela efetivamente só vai ser aplicada lá para 25 anos depois de 2019. Vamos começar por ela, inclusive. A Emenda Constitucional 103, de 2019, ela trouxe o quê? O professor do ensino infantil, fundamental, médio, atividade de magistério, não só sala de aula, vai se aposentar quando fizer 57 anos de idade mulher, 60 anos de idade se homem e o tempo mínimo de 25 anos na atividade do magistério. Exatamente, o tempo agora é o mesmo para ambos os sexos, 25 anos. O que vai diferenciar é a idade, 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Mas como eu já disse aqui, isso só vai entrar em vigor daqui a 25 anos contados de 2019. Na verdade, o texto, é claro, ele diz para os filiados a partir da emenda, a partir de 14 de novembro de 2019. Então, a vigência disso vai demorar um pouco para acontecer. E aí, o que é que a gente tem no meio do caminho? O que é que a gente tem para a turma que já estava filiada ao sistema previdenciário até 13 de novembro de 2019? A gente tem 3 questões. A primeira questão, 3 não, 4. São 3 regras transitórias e uma questão. A primeira delas é o direito adquirido, que aí não tem nada a ver com regra transitória, tem a ver com esse termo que a gente conhece, direito adquirido, que a gente ouve falar. Que é o quê? Ter os 30 anos de contribuição se homem, 25 anos de contribuição se mulher, completados em 13 de novembro de 2019. Então, se você completou esse tempo lá, aquele professor que completou esse tempo lá, que não tinha limitação de idade, que não tinha pedágio, que não tinha ponto, que não tinha todas essas questões, ele fez o chamado direito adquirido. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai estar sujeito às regras vigentes até 13 de novembro de 2019. Então, ele vai ter o benefício calculado com a média dos 80% maiores salários a partir de julho de 94. Ele vai receber 100% do salário de benefício, mas para se chegar a esse salário de benefício vai ter a aplicação do fator previdenciário. Ele pode estar dispensado do fator previdenciário se ele atingir uma pontuação que a legislação naquela época já previa. Então ele vai estar sujeito a toda a legislação prevista até a véspera da promulgação da Emenda Constitucional 103, que foi lá em 2019. Passado isso, não tem o direito adquirido, aí a gente tem 3 regras de transição. 3 regras, e eu vou estar em qual regra? Você já deve estar aí se perguntando. Fica até o fim do vídeo que você vai entender qual regra você tem que se enquadrar. As regras de transição, elas vão depender do movimento individual de cada trabalhador. A primeira regra de transição que a gente tem é a dos pontos. Primeiro, em todas as regras de transição, o tempo ele se mantém. 25 anos de contribuição para a mulher, 30 anos de contribuição para o homem, exclusivamente na atividade do magistério. E aí, na regra dos pontos, ele precisa alcançar o quê? Lá na época da emenda, foi definido, saiu, né, a largada da emenda, foi 81 pontos para a mulher, 91 pontos para o homem,
com previsão de acréscimo de 1 ponto a cada ano, até chegarmos a 91 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Então, agora, em 2023, 4 anos depois da emenda, nós já estamos em 85 pontos para a mulher, 95 pontos para o homem. Vamos pegar a mulher como exemplo. 2019, 81 pontos. 2020, 82 pontos. 2021, 83 pontos. 2022, 84 pontos. 2023, 85 pontos. Então, esse ponto vai acrescendo, no caso da mulher, até chegar a 91 pontos. Aí você está pensando, meu Deus, não alcanço esse ponto nunca, porque se ele aumenta, como é que eu aumento isso? Com as duas variáveis. Após o tempo mínimo, 25 anos de contribuição da mulher, 30 anos de contribuição para o homem, o tempo que ele continuar trabalhando vai se somando a esses pontos. Ele tem que ter esse tempo mínimo, mas o excedente vai se somando para compor esses pontos. A idade é a mesma coisa. A idade ela vai se somando, a gente vai aumentando em idade. E essa idade não é o ano, o dia que você fez a idade, o tempo. Porque as duas variáveis, elas são contadas em dia. Então, a gente vai demorar um pouco mais, mas vai alcançar essa pontuação num determinado momento e vai chegar nessa convergência. Tempo e idade e ponto que está vigente naquele ano. Tá? Então, a gente chega, é possível chegar. É uma transição para se chegar naquela nova regra que a gente tem prevista na Emenda Constitucional 103. Então, isso vai trazer uma demora, vai trazer uma diferença na condição de aquisição do direito. A outra regra é a idade, que lá na largada foi 51 anos mulher, 56 anos homem. E ela vai sofrer um acréscimo de 6 meses a cada ano, até chegar em 57 mulher, 60 anos homem. Justamente as idades previstas na Emenda Constitucional 103. Então, lá na largada, 2019, 51 anos. Hoje nós já não estamos mais em 51 anos. Por quê? 2019, 51 anos para a mulher. 2020, 51 anos e 6 meses. 2021, 52 anos. 2022, 52 anos e 6 meses. 2023, 53 anos. E aí, mais uma vez, não chego nessa idade. Como é que eu chego nessa idade? Né? Como é que a gente vai alcançar se a idade acresce? Lembre-se que a idade aqui, ela cresceu 6 meses. Em um ano, a gente tem 2 grupos de 6 meses. Então, é possível, sim, chegar. E levando em consideração que a gente continua contribuindo, que a gente continua, claro, fazendo idade. Porque todo mundo faz idade, e isso é inegável, mesmo para aqueles que escondem a idade. Eu não falei que é para ficar até o final do vídeo para entender tudo, porque é um monte de detalhezinhos para poder a gente conseguir compreender. E aí chegamos na terceira regra. A terceira regra é a regra do pedágio. A regra do pedágio, ela pede uma idade de 52 anos para a mulher e 55 anos para o homem. Idade fixa. E qual é o barato do pedágio? O pedágio é 100% do tempo que faltava em 2019 para implementar o tempo mínimo. Chega a cansar, né? Chega a perder o fôlego. Mas é simples. Vamos traduzir isso aqui. Lá em dezembro de 2019, novembro de 2019, melhor dizendo, que foi 13 de novembro de 2019, lá em 2019, o homem tinha 29 anos. Faltava quanto para 30? 1 ano. Qual é o pedágio que ele tem que fazer? 1 ano. Então, ele vai ter que fazer 1 ano para fechar 30 e 100% desse 1 ano, ou seja, mais 1 ano. Então, significa que esse homem que em novembro de 2019 tinha 29 anos de contribuição na atividade do magistério, ele vai ter que implementar 31 anos e a idade de 55. Se ele tinha 28 anos, ele vai ter que implementar 32 anos e a idade de 55. E se for uma mulher que tinha 24 anos de tempo exclusivamente no magistério, ela vai ter que implementar 26 anos e 52 anos de idade. Então, aqui, qual é a dicotomia? Ela pode implementar esse tempo mais o pedágio e não ter essa idade. E aí fica aguardando até que esses dois requisitos tenham a convergência, porque a idade é fixa.
O pedágio é que vai depender do tempo que a pessoa tinha em novembro de 2019, data da promulgação da emenda. Viu que eu falei que era para ficar até o final do vídeo? Porque aí você vai dizer, tá, sei as 3 regras, qual regra eu escolho? Na verdade, não é uma questão de escolha, é uma questão de enquadramento. Qual regra você vai se enquadrar mais rapidamente? Quem vai lhe ajudar a dizer isso é um aplicativo que o órgão previdenciário disponibiliza para consulta, o aplicativo Meu INSS. Você vai lá na simulação e ele vai lhe dizer qual é a implementação mais rápida que vai acontecer dentro das regras transitórias e especificamente para o seu caso. E aí você sabe qual vai ser o momento que você vai chegar. Mas lembrando, isso, o aplicativo, a ferramenta considera que você continua recolhendo, continua exercendo a atividade do magistério no ensino infantil fundamental e médio, junto a uma empresa, uma escola que tenha esse nível de educação e você trabalhando nesse nível de educação. Então, o aplicativo, ele entende uma situação ideal, ele faz uma projeção dentro de uma situação ideal. Por quê? Porque a aposentadoria do professor, ela sempre exigiu e continua exigindo esse tempo que é menor, exclusivamente na atividade do magistério. E aí já vem uma outra pergunta. Olha, tá vendo que tem que ficar até o fim do vídeo? Tá, mas se antes eu exerci uma outra atividade, eu trabalhei no comércio, eu trabalhei na indústria, eu trabalhei com vendas, trabalhei com serviço, esse tempo não resolve? Não. Para implementar o direito à aposentadoria do professor, não. Ele até dependendo do período, se for um período de cálculo, né, o tempo trabalhado foi num período de cálculo, ele vai ser utilizado no cálculo da renda do benefício. Mas ele não vai interferir no direito, no quesito tempo. Por quê? Porque é necessário que se implemente para as pessoas filiadas até 13 de novembro de 2019, 25 anos de contribuição se mulher, 30 anos de contribuição se homem, exclusivamente na atividade do magistério do ensino infantil, fundamental e médio. E para as pessoas filiadas a partir de 14 de novembro de 2019, 25 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, e aí tem aquele requisito da idade, que a gente falou lá no início, porque os homens já ficaram felizes, reduziu para a gente 5 anos, mas aí passou a ter o requisito da idade. E aí, esse tempo de 25 anos, exclusivamente na atividade do magistério, tá? Então, é importante a gente saber que precisa ser na atividade do magistério. Atividade do magistério antes, trabalhou 5 anos na indústria, atividade do magistério depois. Então, tá aí totalizando. Esse tempo tá no meio, ele não vai ser contado. Mas o tempo de antes e o tempo de depois vai ser considerado para fechar esse tempo exclusivamente na atividade do magistério. E não acabou, tem mais um negócio, fica aqui. E como é a renda desse benefício? A renda do benefício vai depender de qual regra a gente está aplicando. Lá para o direito adquirido, a gente já explicou, 100% do salário de benefício calculado conforme legislação vigente. Para a regra dos pontos e da idade, a gente tem 60% mais 2% por ano que exceder o tempo lá de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, o tempo que exceder isso aí, você vai tendo 2%. Claro, você também já deve ter feito a conta. Eita, para eu chegar aqui a 100%, eu tenho que trabalhar mais do que 25% no caso da mulher, mais do que 30% no caso do homem. Exatamente. Essa é a grande questão da mudança da renda, né, do percentual da renda depois do cálculo do benefício. E no caso do pedágio, é 100% da média. Por quê? Porque ele já exige um pedágio de 100% do tempo que faltava. Então, consequentemente, fazendo esse pedágio, né, sendo exigido esse tempo de 100% do tempo que faltava, ficou definido que a renda do benefício é 100% da média. Viu como é importante ficar até o final do vídeo? Sei que são várias regras, é vídeo para assistir mais de uma vez,
anotar. A gente vai deixar uma tabelinha aqui com essas informações básicas para você dar uma visualizada, porque não é um assunto para se decorar, é um assunto para a gente aprender, conhecer e temporariamente ir lá consultar. Será que eu já estou? Será que eu já me enquadro? Como é que eu me enquadro e tal? Como eu falei, o aplicativo oficial do órgão lhe dá essa informação que você pode acompanhar periodicamente. Mas é importante conhecer porque isso tem a ver com o seu direito ao benefício, que é a aposentadoria, o grande direito que todo trabalhador busca no fim da sua jornada de trabalho. E aí não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e comenta. Comenta tudo o que você quiser, quais são as suas dúvidas, quais são as informações que você precisa, que a gente, o que for possível, responde no comentário e dependendo do que for a dúvida, a gente até faz um vídeo para socializar com a galera toda. Tchau e até uma próxima.